Oi todo mundo, bom dia. Bom dia para quem é de dia. Mais uma vez aqui. Eu não vou mais nem dizer profeta da bananeira, que já tem um bocado de vídeo que eu não fico perto da bananeira. É porque assim, gente, eu fico aproveitando onde eu vejo a inspiração. E vocês percebem que ultimamente eu tenho postado bem mais vídeos, né? Aí vem a inspiração, eu tô num lugar, eu não vou estar correndo atrás de uma bananeira, me acabando. Eu continuo sendo o profeta da bananeira, deixe ele, que ele é o profeta da bananeira. Olha só, o vídeo de hoje eu me inspirei num texto bíblico que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15. Aí ele fala, são muitas coisas, algumas coisas que ele fala do versículo 1 ao 6. Mas ele diz mais ou menos assim, eu não vou transcrever porque todo mundo pode pegar, até em aplicativo tem a Bíblia aí a pessoa pode baixar e ler o texto todo, fica a dica, eu vou colocar na descrição. Ele diz assim, ele fala que as pessoas que convivem, ele se dirigia aos irmãos da igreja, que assim, aqueles que fossem fortes, suportassem as fraquezas dos outros que não eram tão fortes assim, ou seja, dos mais fracos. E ele dizia, em assim, mais ou menos nessa palavra, que assim, a gente devia abrir mão um pouco de nós mesmos em favor daquele outro, que em um momento demonstrou uma fraqueza, ele também não disse exatamente em que. Mas no contexto vai ajudar a entender isso aí. E ele diz que quando a gente faz isso, a gente abre mão do nossa, porque eu sou forte e tal, aquela pessoa muito fraca, a gente não está se diminuindo para chegar até ela. A gente está assim negando-se para que ela possa dar a oportunidade da pessoa se edificar, ou seja, como é difícil construir uma base, construir um alicerce. Não é isso que todo mundo faz quando é pai ou mãe, quando faz com os filhos? Os filhos, quando nascem, chegam a uma determinada fase, a rebeldia, para quem tem filho como eu tenho, assim, tem uma hora que a pessoa diz assim, meu Deus do céu, a pessoa está boazinha de saúde e inventa de ter filho, para que um negócio desse, né? Então, assim, por que eu me lembrei dessa história? Porque eu tava esses dias andando na estrada, dirigindo. Eu adoraria que tivesse assim, pista dupla, tripla, indo e mais 3 ou 4 voltando, sabe? Para não ter que estar... principalmente assim, se for um trecho que eu sempre pego, né? Assim, do interior para Natal, a ultrapassagem. Às vezes tem umas subidas, tem umas curvas e torna a estrada perigosa. Para quem conhece a BR-304, a que estou me referindo, tem alguns trechos bastante perigosos. E buraco, eu já rasguei pneu de carro, caí no buraco, e por Deus que foi a 500 metros de uma borracharia. Agora o que me irrita mesmo, é porque eu gosto assim, de uma certa velocidade. Não é assim, ultrapassando todos os limites, não, também não vou dizer aqui, porque vai que alguém pega esse vídeo e denuncia, enfim. Não, não é isso, né? Não tem filmagem de ultrapassagem de velocidade, eu não tenho nenhuma multa, não. Mas, enfim, às vezes eu gosto assim, eu tenho pressa de chegar ao meu destino, entendeu? Eu acho até bom, às vezes, se tem alguma companhia, que eu vou conversando com a pessoa e distrai. Mas na maioria das vezes não tem companhia. Então eu faço um deslocamento, e às vezes assim, distância de mais de 200 km, 240 km, e é um pouco cansativo e eu quero chegar logo, sabe, onde eu for. Quando eu assim, eu fico escolhendo a hora do dia, a melhor hora, para não pegar aquelas infinitas carretas que tem às vezes 5, 6, a gente passa não sei quantos quilômetros andando a 70 km por hora, aquilo me dá, sabe, uma coisa. Aí às vezes passa assim, perto de cidades pequenas, aí tem aquele senhorzinho que anda naqueles carros assim, mais antigos, mas não por isso, é porque serem antigos que o meu carro também não é essa coisa. Mas enfim, pessoas que têm uma vida mais simples, mais calma, aquela calmaria de uma cidade do interior de, sei lá, 5, 10 mil habitantes. A pessoa não tem pressa para chegar em lugar nenhum, mas passa pela BR e passa assim, sabe, na velocidade, e alguns assim, até assim, vêm e entram de vez, não importa a velocidade que você vem atrás. Aí você tem que frear ou fazer de um tudo, né? Porque reza a lenda que se você bater na traseira de um carro, você está errado, né? Mas o que é que acontece? Às vezes é capaz de acontecer um acidente mesmo. Porque uma via expressa, que a velocidade mínima é 80 km, tem gente que anda a 50 km por hora. E às vezes é logo depois de uma subida, de uma ladeira, assim, você não vê as pessoas. Então, assim, eu não tenho paciência, mas eu aprendi a esperar, e estou aprendendo.
Mas o fato é que eu tive pensando, meu Deus, por que ele não bota logo assim uma via expressa aqui com 3 mãos indo? Porque assim, quem fosse na mão da direita botava 150, 180 e no instante chegava onde queria. Mas a vida não é assim, não é só como a gente quer. Nunca vão deixar de ter pessoas, quem não quer nunca conviver com ninguém, vai virar um eremita no mundo, né? Mas e eu fiquei pensando, a gente tem que segurar a bola, entender que a pessoa tem um outro ritmo, entender que às vezes o carro da pessoa não tem assim uma potência. Tem gente que gosta mesmo de andar devagar, de dirigir devagar, e a gente tem que entender isso aí. Não tem para que xingamento, não vai adiantar de nada. O xingar, o gritar, o bater buzinar, não vai adiantar absolutamente nada, que a pessoa não vai sair do canto. E aí onde é que entra Romanos 15 aí? Vós que ele fala, Paulo, quando ele fala para as pessoas que assim, vocês são fortes, suportem as fraquezas dos mais fracos para edificá-los. Ele diz assim da gente, assim, quando ele diz vocês que são fortes, então, eu tô no rol dos fortes, né? Não tem pessoa mais forte do que eu. Aí assim, quando vocês colocam nesse pedestal de força também, assim, você é bacana demais e tem muita gente que faz isso, então vai ser todo mundo fraco ao meu redor. Acaba você se tornando snob, sabe? É uma pessoa muito chata, quem se acha demais perfeito é sempre muito chato. Então assim, quando ele diz assim, vocês que são fortes, aí eu penso assim, em toda relação humana, seja lá de que tipo for, sei lá, de irmãos, de companheiros, de colegas, de amigos, de colegas de sala de aula, de pessoas que namoram, que são casadas, amigos, em toda relação, alguém vai ter um lado muito bom. E o outro, em relação àquele, não tão bom, mas vai ter suas qualidades boas também. Então o que é que acontece? Se as pessoas pensarem bem, toda e qualquer convivência com qualquer pessoa que seja, é um aprendizado. Esteja aquela pessoa agindo para você de forma bacana ou não bacana, boa ou má, boa ou não tão boa. Não vou nem tratar assim de boa ou má, porque às vezes assim a pessoa pode ter uma reação ao que você faz e que seja boa, e outras não tão boa. Às vezes você está assim, sabe, sem paciência, numa fila de banco você pode tratar alguém super mal. Em outras vezes você vê uma pessoa, eu posso começar com toda a calmaria, você se conduz com a pessoa. Bom que a gente fosse todo mundo forte, que ninguém precisava suportar nada. Mas ninguém é tão forte assim. A gente sempre vai precisar de alguém, sabe? E aquilo é um aprendizado. A gente precisa, às vezes, não precisa de ninguém. Precisa, porque você até para melhorar como ser humano, precisa treinar com outros, precisa estagiar com outros, você precisa exercer a compaixão pelo outro, o entendimento, a empatia. Você precisa fazer isso. Esses dias eu ouvi uma frase da pessoa assim, eu vou... É tipo assim, numa relação sentimental com outra pessoa, um atraso de vida. Atrasar a sua vida, alguma coisa assim. Olha, gente, fica até difícil assim, porque a pessoa vai saber que eu estou dizendo, mas como eu não disse nome, então pode ser 5, tem quase 8 bilhões de habitantes no planeta, tal. Bom, não é muito bom você conviver, você relacionar-se com as pessoas. Às vezes você, cansa, fica chateado, tal, lá. Mas assim, a resposta que eu dei assim, eu estou aprendendo a conviver e a crescer cada dia mais, porque quando eu, do alto da minha força, digamos assim, se é que eu me acho forte, ou se é que eu quero dizer para mim que eu sou forte, eu tenho que olhar para a necessidade da pessoa. Quando ela diz uma coisa assim, ela está expressando uma necessidade de ser entendida, de ser mesmo acalentada, de ser acolhida. E nesse acolhimento, eu vou fazer com que a pessoa cresça também e entenda que toda relação humana é sempre uma troca de aprendizados. Ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim, ninguém é tão forte, ninguém é tão fraco. Às vezes como a gente encara o aprendizado ou a convivência com a outra pessoa. Você pode aprender muito com qualquer tipo de pessoa. Esses dias eu passei por uma experiência que, nossa, tinha uma pessoa que assim, assim, só de falar o nome eu já ficava assim. A partir do momento que eu abri mão de mim mesmo, do meu ego e fui conversar com a pessoa,
acabou o conflito. Acabou totalmente o conflito. Não é essa mesma outra pessoa que eu falei há pouco. Só estou dando mais um exemplo. Mas é uma coisa assim, eu sou forte, tenho que ser muitas vezes, né? Tenho que me apropriar dessa palavra. Mas isso, eu só vou conseguir isso se eu estiver convivendo e querendo conviver e entender que ninguém é melhor do que ninguém. Aquele momento eu posso ser forte naquilo, mas tem sempre alguém ali que é mais forte do que eu em outra coisa. E aí tem horas que eu vou precisar da compaixão da pessoa, eu vou precisar da empatia da pessoa, eu vou precisar que a pessoa me ajude a crescer com as experiências dela. Então, assim, vamos ser todos fortes, mas vamos também abrir mão um pouco do nosso ego em favor da comunicação das outras pessoas para que todos nós possamos crescer juntos. E quando andar na pista, na BR-304, não ande a 150 km por hora querendo ultrapassar todo mundo e passar por cima de todo mundo, porque senão vai preso. Tá? Beijo a todos. Beijo, beijo.